Mistérios. Esse é definitivamente um tópico interessante, já que sabemos que existem várias coisas ao redor do mundo que não possuem uma explicação clara, indo de pessoas desaparecidas, assassinatos sem solução, eventos misteriosos e etc. E esses casos nebulosos acompanham a humanidade desde o seu início. Logo, existem diversos mistérios que nós tentamos resolver há milhares de anos. E dada a sua natureza, esses provavelmente nunca serão resolvidos, fazendo esses mistérios históricos, na minha opinião, serem bem interessantes de se comentar. Logo, eu resolvi juntar alguns mistérios históricos e apresentar para vocês nesse vídeo. E vale dizer que eu resolvi pegar coisas que datam até o final do século XIX. Então, sem mais explicações, vamos conhecer alguns mistérios sem solução na história. É certo que muitas das tecnologias usadas no passado se perderam pelo tempo. Invenções que uma vez já existiram se tornaram um mistério para nós do presente, graças a detalhes delas, como instruções de como elas funcionavam, terem se perdido. Um dos exemplos mais interessantes disso vem do campo militar. Afinal, existiu uma arma usada em batalhas navais que não sabemos muito sobre ela hoje em dia. Ela ficou conhecida como fogo grego, e ela era uma arma incendiária que foi usada pelo Império Bizantino em combates navais entre o século 7 ao século 14. O fogo grego era descrito como uma arma de grande destruição que produzia chamas que queimavam até mesmo sobre a água do mar. Ela era usada em bombas incendiárias que eram lançadas através de catapultas e pulverizadas sob pressão para que a chama fosse lançada contra navios e fortificações inimigas. Algo parecido com um lança-chamas, como pode ser visto em algumas representações artísticas dessa arma. Ela ajudou na defesa do Império por vários séculos, e algo que chama atenção atualmente é que os historiadores não têm certeza de qual era a composição usada para produzir esse fogo. Afinal, os bizantinos nunca compartilharam a fórmula do fogo grego com outros povos, e graças a isso, a sua fórmula foi perdida. Essa arma, porém, é bastante comparada com um agente moderno chamado napalm, uma substância gerada a partir da mistura de gasolina e agentes gelificantes, que foi usada principalmente na Guerra do Vietnã, e é conhecida pela sua capacidade de queimar de forma prolongada após atingir alguma superfície. Acredita-se que o fogo grego tenha sido inventado por um indivíduo chamado Calínico de Heliópolis, e ele era um dos poucos que tinha conhecimento da fórmula do fogo grego, junto da sua família que produzia a substância e o imperador bizantino. Apesar de não sabemos como é produzido o fogo grego, existem algumas hipóteses, como sendo um resultado de uma mistura de petróleo podendo conter resina de pinheiro, enxofre ou nitrato de potássio. E também alguns testes foram feitos para tentar replicar essa arma, porém eles não foram bem sucedidos, fazendo com que a real fórmula do fogo grego seja desconhecida até hoje. Agora, pulando diretamente para o século XV, temos o mistério que ficou conhecido como os Príncipes da Torre. O mistério gira em torno dos herdeiros ao trono da Inglaterra, o Eduardo V, e o seu irmão mais novo, o Ricardo de Shrewsbury, ambos filhos do até então rei da Inglaterra, o Eduardo IV. Esse rei morreu no ano de 1483, e todos esperavam que o seu filho mais velho ascendesse ao trono. Porém, não foi exatamente isso que aconteceu, já que quem realmente foi coroado o rei da Inglaterra foi o irmão do rei anterior, o Ricardo III. O Eduardo V até foi considerado rei por alguns meses, chegando ao trono aos 12 anos de idade. Porém, quem de fato governava era o seu tio. Ricardo III, na verdade, subiu ao trono de fato após ele alegar que seus sobrinhos não tinham legitimidade ao trono, devido a eles serem frutos de um casamento inválido do rei anterior, ou seja, eles foram considerados bastardos. Logo, por causa disso, os dois
garotos ficaram sob a custódia do seu tio, ficando presos na Torre de Londres. E em agosto de 1483, os garotos desapareceram misteriosamente, nunca mais sendo vistos desde então. Até hoje não se sabe o que exatamente aconteceu com os príncipes. As hipóteses mais levantadas dizem que os dois morreram de fome trancados na torre ou que eles foram assassinados a mando do Ricardo III. E também esse caso aconteceu durante a conhecida Guerra das Rosas, sendo um conflito de poder travado entre duas facções que ficaram conhecidas como a Casa Lancaster e a Casa York, ocorrida entre 1455 a 1487, terminando com a ascensão da Casa Tudor e de Henrique VII ao trono da Inglaterra. E sim, essa é a guerra que foi de grande inspiração para Game of Thrones. Mas voltando a falar dos príncipes desaparecidos, em 1674 foram encontrados ossos que parecem ter pertencido a dois jovens, que por muito tempo foram considerados os restos mortais dos príncipes. Mas análises modernas não conseguiram concluir com certeza que esses ossos pertenciam a eles, fazendo seu desaparecimento ainda ser considerado um grande mistério. Acredita-se que um dos escritos mais antigos já encontrados se trata de alguns artefatos que ficaram conhecidos como símbolos de Vinca, ou os escritos de Vinca. Surgidos mais ou menos em 5.000 anos antes de Cristo, datados do período neolítico, esses símbolos são considerados pelos estudiosos como um exemplo de proto-escrita, ou seja, eles podem ser considerados os primeiros exemplos de algo que podemos considerar como escritos. Afinal, esses achados são cerca de 1.300 anos mais velhos do que os primeiros exemplos conhecidos de escritas vindas dos sumérios, por exemplo. Os símbolos de Vinca são artefatos recuperados da chamada cultura Vinca, também chamados de Turdas, que foi um povo que habitou a região do sudeste da Europa, na região dos Balcãs, onde hoje são diversos países como Sérvia, Hungria, Bulgária, Croácia e Bósnia. E eles foram descobertos por um arqueólogo sérvio chamado Milorad Vašić, em 1908. Eles possuíam habilidades bastante avançadas na agricultura e uma vasta rede de trocas comerciais, podendo ter tido negócios com povos bem distantes. E além dos símbolos, foram encontrados também outros objetos deixados por eles, como figuras humanoides que tinham um propósito religioso. Hoje, os símbolos de Vinca são um grande mistério para os historiadores, afinal eles nunca foram decifrados. Com isso, não se sabe o seu real propósito, havendo especulações que dizem que eles realmente são a forma de escrita, talvez a mais antiga que conhecemos, ou até uma série de símbolos religiosos ou numéricos. Junto de itens com propósitos misteriosos, também temos artefatos que não sabemos o seu paradeiro. Um deles é conhecido como Cetro de Dagoberto. Criado durante o século VII pelo artesão Eligio de Noyon, atualmente conhecido como Santo Eligio de Noyon, era descrito como um cetro feito de ouro, ornamentado em filigrana, que apresentava em sua ponta uma águia carregando um jovem garoto em suas costas. O cetro foi criado e nomeado em homenagem ao rei dos francos Dagoberto I, que governou parte da atual França entre 623 a 634. Ao passar dos anos, o cetro se tornou um símbolo para a realeza da França, se tornando uma das joias da coroa francesa, uma coleção de objetos considerados símbolos da realeza do país. O cetro de Dagoberto ficou guardado na Basílica de Saint-Denis, localizado no norte de Paris, até o ano de 1795, quando ele
ele foi roubado de forma misteriosa. Atualmente não sabemos onde esse cetro está, já que ele nunca foi recuperado. O seu roubo aconteceu durante os anos em que ocorreu a Revolução Francesa, e se acredita que o seu desaparecimento tenha relação com esse evento. Outro tesouro nacional foi também roubado durante esse período, sendo o diamante azul francês, que foi roubado em 1792. Porém, esse foi posteriormente recuperado, diferente do cetro de Dagoberto, que até hoje o seu paradeiro é desconhecido. Agora falando de um fenômeno estranho que ocorre até hoje de certa forma, temos uma desordem extremamente rara que ficou conhecida como saltadores franceses do Maine. Sim, esse é o nome. Essa desordem foi inicialmente identificada em 1878 no estado americano do Maine, pelo neurologista americano George Miller Beard, após ele ter visto essa desordem afetando lenhadores franco-canadenses que trabalhavam na região do lago Muirhead. Ele descrevia esses lenhadores como tendo comportamentos não usuais. Era dito que esses indivíduos tinham reflexos exagerados e incontroláveis, reagindo a estímulos de forma descontrolada. Os principais sintomas dessa desordem são os indivíduos executarem pulos, gritos, pancadas, repetições de palavras e imitação involuntária das pessoas ao seu redor. Ela é muito comparada à síndrome de Tourette. Os saltadores franceses do Maine é uma desordem extremamente rara que não é muito conhecida pelos médicos atualmente, tendo a sua origem completamente desconhecida, apesar do George Miller Beard teorizar que ela tenha origem genética. Mas há também a possibilidade de ser um traço cultural desenvolvido principalmente em comunidades isoladas, como é o caso de grupos de lenhadores, mas não se sabe ao certo. Existe uma história que alguns levam como uma lenda ou parte de mitologia e outros que pensam que ela pode ter sido um evento real que está envolto em mistério. Durante o século 6 a.C., em meados dos anos 530 AC, o Império Persa Aquemenida era governado pelo imperador Cambises II, filho do imperador Ciro II, também conhecido como Ciro o Grande. O império estava em constante expansão, tendo recentemente conquistado a região do Egito. Mas parece que havia bastante resistência contra a ocupação persa na região. Um desses principais pontos de resistência estava no oásis de Sia, que é atualmente uma cidade no Egito. Nessa cidade, os sacerdotes do oráculo de Amon se recusavam a legitimar a sua presença na região. Logo, Cambises decidiu atacar o oásis de Sia. Ele enviou um exército de 50 mil homens em direção ao oásis. Sim, é um número de soldados bem grande. E segundo a história, durante a passagem desse exército pelo deserto do Saara, os 50 mil homens foram aterrados por uma forte tempestade de areia, e depois disso, eles nunca mais foram vistos. Essa história foi descrita pelo autor grego Heródoto, que é frequentemente chamado de o pai da história. Mas há quem duvide de que essa passagem realmente é um fato histórico. Realmente, o Império Aquemenida existiu e eles operaram no Egito, porém não existem muitas evidências desse exército perdido. O que é algo estranho, afinal um exército de 50 mil homens provavelmente deixaria algumas coisas para trás. Sendo que em 2009, dois arqueólogos italianos produziram um documentário que supostamente mostraria alguns achados relacionados a esse exército perdido, como restos mortais e fragmentos de armas que eles supostamente teriam deixado no deserto. Mas essas descobertas não são muito consideradas. Logo, isso ainda não confirma a história do exército perdido de Cambises, que talvez será um mistério para sempre.
Ok, o próximo tópico é mais uma teoria do que um mistério em si, mas não deixa de ser interessante, e ele também é bem semelhante ao tópico anterior. Proposta pelo sinologista americano Homer H. Dubs, essa teoria diz que uma vila na China conhecida como Liquiwan teria sido fundada por legionários oriundos do Império Romano, que chegaram até a atual China em meados de 53 anos antes de Cristo. Essa teoria é levantada principalmente pelas características físicas de alguns habitantes dessa região na modernidade, que é dividida entre os condados de Yongcheng, Jincheng e Gansu. Alguns habitantes dessa área apresentam a fisionomia bastante ocidental, os diferenciando da maioria dos chineses. Logo, essa teoria diz que essas pessoas são, na verdade, descendentes de soldados romanos. Essa legião, segundo a teoria, teria perdido a Batalha de Carras, ocorrida em 53 AC, contra o Império Parta, fazendo eles se tornarem prisioneiros dos seus inimigos, posteriormente sendo reassentados em territórios chineses, formando essa vila. Não existem muitas evidências que suportam essa teoria, além desse contexto histórico e da aparência dos habitantes daquela região. Não foi encontrado nenhum artefato como moedas e armamentos que ligariam a região e o povo que vive nela com os romanos. Na verdade, essa hipótese não é muito considerada por outros estudiosos. Em 2007 foi até mesmo feito um estudo genético na população local que constatou que eles são bem próximos da etnia majoritária da China, mas ainda assim, essa ideia é bastante discutida, mesmo que considerada por muitos como uma lenda. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns mistérios históricos que eu achei interessante compartilhar com vocês. O que acharam do vídeo? Conhecem mais alguns mistérios não citados? Deixem aí embaixo nos comentários. Também não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal caso não tenha feito isso ainda. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.